Palavra profética para esse ano. Quando entrou dia 31 de dezembro, para o dia 1º, e nós viemos para o culto de Réveillon, e Deus declarou que sobre nós, o ano de 2014, seria o ano das abundantes bênçãos do Senhor sobre o teu povo. Nós nos alegramos, tomamos posse, fizemos festa, porque nós vínhamos de alguns anos ali com palavras duras, difíceis, mas palavras eficazes na nossa vida, como vida no altar, ano de aliança e tantas outras. Mas nós achávamos que seria fácil. E só vai viver a abundância de bênção aquele que realmente se determinar a viver um verdadeiro cristianismo. Quem aqui deseja viver grandes bênçãos? Levanta a sua mão. Eu também. Quem aqui deseja hoje sair determinado a viver essas bênçãos? Levanta a sua mão. Glória a Deus. O tema de hoje, para quem está anotando: ser determinado a viver as abundâncias do Senhor sobre a sua vida. Daniel 1, versículo 1. Nós vamos aprender com Daniel hoje. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Glória a Deus, está aqui. Eu quero ler o versículo 8 novamente. Vamos ler junto ali do telão. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Coloca a tua mão sobre esta palavra. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por mais essa palavra que o Senhor traz nas nossas vidas hoje. Nós queremos verdadeiramente nos determinar, assim como Daniel se determinou naquele dia, porque entendemos que somente pessoas determinadas são realmente abençoadas. Por isso, Senhor, entendemos também que Satanás vai fazer de tudo para que, assim como aquele casal do vídeo saiu vazio, as pessoas aqui também saiam vazias. Mas nós viemos diante de ti clamar para que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito de cada um. Que o Senhor cele a mente, cele o coração, e que o Senhor quebre, Paizinho, todo impedimento que Satanás colocar para roubar a palavra que os teus filhos vão receber e a determinação que eles vão se colocar nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos, na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração e que ao abrir da minha boca não será eu falando, mas será o teu Espírito através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode louvar ao Senhor. Glória a Deus. Quantos de nós
Dizemos que somos determinados. Começamos a fazer coisas e não terminamos de realizá-las. Começamos muito bem, mas não fazemos aquilo que o nosso pastor nos ensina. Nós não terminamos muito bem. Quantas vezes nós viemos para um culto, nos enchemos daquela palavra, louvamos, oramos em língua, somos cheios da presença do Senhor, mas quando saímos por aquela porta, nem sequer lembramos daquilo que foi pregado. Porque infelizmente, nós não temos nos determinado a viver realmente uma vida de cristão. Sabe o que o Senhor falava para mim antes de eu sair de casa? Ele dizia: filha, existem muitos evangélicos dentro das igrejas, mas poucos cristãos verdadeiros. Porque ser cristão é ter a característica de Cristo. E nós precisamos, amados, estar inconformados de sairmos de cada culto da mesma maneira que entramos. E de sermos as mesmas pessoas que fomos na semana passada. Cada culto, cada mensagem, cada momento de oração, cada louvor precisa gerar em nós uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação. Precisa gerar no nosso espírito uma inquietação, para que nós venhamos, através da nossa determinação, viver não apenas 1, 2, 3 milagres, mas vivermos uma vida de milagres. Amém? Quem aqui deseja viver uma vida de milagres? Glória a Deus. Existe diferença entre aqueles que apenas conseguem bons resultados e são realmente, do que aqueles que são realmente bem-sucedidos. Tem pessoas, irmãos, que eles, como é que a gente fala? Se conformam com uma bênção aqui, uma bênção ali, um milagre por ano. Ah, eu sou feliz nessa área, mas nessa outra eu não sou. Talvez Deus não tenha isso para mim. Tem gente que se acostuma e se conforma com isso. Mas nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos desejar ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre, mas eu sei de uma coisa: o Deus que é poderoso para transformar todas as áreas da nossa vida, Ele está aqui hoje, determinado a mudar a sua história. Basta saber se você está determinado a viver também essa transformação e essa determinação. Aqueles que alcançam bons resultados, eles até idealizam, mas não persistem em busca do objetivo. Por quê? Porque eles se deixam abalar por situações. Eles até falam: olha, o ano que vem eu vou fazer essa faculdade, o ano que vem eu vou casar, olha, esse ano é o ano da abundância de bênçãos de Deus sobre a nossa vida, então eu vou viver. Eles até idealizam, mas quando vem a situação, ele não persiste. Ele não persiste no seu objetivo porque se deixa abalar. E eles se contentam com qualquer resultado. Ah, eu orei por um carro novo, mas Deus me deu um fusquinha, tá bom. Ah, eu orei por um namorado que fosse homem de Deus. Deus mandou um que precisa se converter, mas já está bom. Ah, eu orei por uma porta de emprego em que eu pudesse honrar o Senhor. Deus me mandou um emprego que eu não tenho mais tempo para ir no culto, mas glória a Deus. Querido, vigia. O diabo está mandando bênção. Ou seja, maldição em forma de bênção. E tem muito cristão tomando posse disso. A palavra do Senhor diz que bênção enriquece e não acrescenta. Se essa bênção que você recebeu tem te acrescentado dor, hoje é o dia. Hoje você vai viver um tempo de reflexão na presença de Deus e se determinar a mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Porque Deus está determinado aqui a abençoar as nossas vidas. São pessoas que costumam usar as suas próprias forças e a sua sabedoria humana, que é limitada. Estas pessoas,
elas estão ali contentes com qualquer coisa. Mas os que são realmente bem-sucedidos, estes, eles idealizam as suas metas, eles traçam as suas estratégias para conquistá-las e ousam lutar até o fim pelos seus ideais. Dá uma balançadinha no teu irmão e fala assim: você tem ido até o fim? Ou você está desistindo por qualquer coisinha? São pessoas que quando surgem dificuldades, elas se mantêm íntegras com o Senhor, independente da situação que estão vivendo, assim como Daniel. Daniel, no texto que nós lemos, lá no capítulo 1, no versículo 8, ele se determinou a não se contaminar com o manjar do rei. E ele foi fiel até o fim, independente das tuas dificuldades. Ah, pastora, mas foi fácil para Daniel. Ele ficou 3 anos ali comendo do bom e do melhor, sendo poupado dos trabalhos escravos. Ele ficou ali 3 anos, eu acredito que não fazia muito esforço, que era para não perder peso, que era para ficar bonito, que era para isso, para aquilo. Amados, só o fato dele se determinar e não se deliciar com o manjar, você já parou para imaginar o que seria a mesa farta de um rei? Essas comidas que você gosta e que são caríssimas, eram fichinhas, era pouca coisa diante daquilo que o rei colocava diante de Daniel e daqueles jovens que estavam ali em integridade com o Senhor. Eu creio que não foi fácil para ele, como não tem sido fácil para nós, muitas vezes abrir mão das delícias desse mundo, porque este mundo está cheio de delícias. Quem concorda, levanta a mão. Não vamos ser fariseu, porque eu sou pastora, mas eu sei disso. Nós somos carne, somos seres humanos. Se fosse ruim pecar, ninguém pecava. Se o pecado fosse ruim, não é verdade? Então este mundo está cheio de delícias. Qual é a delícia que Satanás tem usado na tua vida para te impedir de viver em fidelidade com o Senhor? Não é para você responder, mas é para você refletir. Qual é a delícia que impediu alguns de estarem aqui hoje? Qual é a delícia que Satanás vai usar amanhã? Porque hoje ele usou uma que não deu certo, e ele já está trabalhando para usar outra amanhã. E ele com certeza está falando para os seus demônios: continuem, porque nós vamos ver até que ponto ele é fiel a Deus. Vamos ver até que ponto ela vai permanecer na presença de Deus. Até que ponto esse povo realmente é determinado a viver aquilo que Deus planejou para eles. Porque eu fico imaginando, queridos, a gente não lê isso na Bíblia não, mas a gente fica imaginando segundo aquilo que a Bíblia nos ensina aqui. Eu acredito que Satanás, ele se diverte muito com alguns no nosso meio, porque não precisa muita coisa não. Uma cara feia faz você perder a bênção. Uma situação que te desagradou, que saiu fora do controle, faz você perder a bênção. Às vezes é um decote que fez você perder a bênção. Às vezes uma internet de madrugada. Às vezes é tão pequeno, é algo que com certeza você pode suportar. Fala para o teu irmão: não tem tentação humana que venha sobre mim e você que não podemos suportar. Tudo você pode suportar. Tudo você pode suportar. Amém? Deus, ele anseia abençoar abundantemente os servos que se propõem a serem determinados e servirem a ele em obediência e santidade. Em obediência e santidade. Em obediência e santidade. Você é santo. Você é santo. Vocês são santos. Tem gente que não entendeu ainda. Amém significa assim seja. Somos santos porque estamos sendo separados do pecado para Deus. Somos santos porque estamos lutando contra o pecado todos os dias.
Somos santos, porque se hoje erramos em algo, amanhã não vamos errar da mesma maneira que erramos hoje. E se um pecado tem se repetido na sua vida, hoje você vai se determinar a lançar fora esse pecado, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele está abrindo as comportas dos céus aqui. Ele está abrindo as comportas do céu aqui. E aquele que tem fé recebe, abre a mão para receber. E Ele vai derramar sobre o teu povo aquilo que você não pediu, aquilo que você não imaginou, aquilo que jamais chegou ao teu coração. Para aquele que se determinar em obediência e santidade nesta noite, Deus vai liberar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Se determina. Aleluia. Deus conta com uma igreja determinada para esses últimos dias, que ouse lutar até o fim, independente dos obstáculos. Nós estamos em treinamento. As dificuldades que estamos vivendo hoje são tão pequenas, irmãos, diante daquilo que está por vir. Tem gente que assiste a televisão, né, não perde o Cidade Alerta. Eita, vai começar o Cidade Alerta. E já liga lá e fica lá babando com aquele monte de sangue, um monte de notícia. Não estou dizendo que você não deva, de vez em quando, dar uma passadinha para saber o que está acontecendo no mundo. Mas se você puder optar por um jornal menos sensacionalista, né? Que leva você naquela revolta. Tem que matar mesmo, tem que matar. Ela tem que fazer justiça mesmo, apedreja, apedreja. Né? Quando vê, o crente está lá já matando o outro lá. Misericórdia. Oh, Deus poderoso. A gente vê aquelas coisas e a gente fala assim, o mundo está acabando mesmo. O amor das pessoas estão esfriando mesmo. Olha lá, pai matando mãe, mãe matando filho, filho matando pai. Está uma desgraça. Isso é só o começo. Amados, o pastor falou algo muito sério durante a oração aqui hoje. Precisamos torcer para o Brasil? Claro. Não vamos ser hipócritas e dizer que não vamos fazer isso. Ontem eu estava conversando com o William sobre isso. Mas não podemos esquecer de quem nós somos durante a Copa. Porque o mundo jaz no maligno. Nesses próximos dias de Copa do Mundo aqui no Brasil, vocês não têm noção da quantidade de desgraça que já está programada para acontecer. Deus pode evitar essa desgraça? Sim ou não? Sim. Através do quê? Da tua oração, da tua determinação. Então, dias piores estão por vir. E você precisa se determinar a fazer a diferença nessa terra. Torcer, gritar gol, mas não se esquecer do seu tempo de oração, do seu tempo de devoção com o Senhor, do teu jejum, do teu joelho no chão, porque crianças estarão sendo estupradas enquanto nós estaremos ali distraídos, amados, assistindo jogos no Brasil. Vocês sabiam que estrangeiros já aliciaram crianças de todo o Nordeste do Brasil? Mães e pais entregaram as suas filhas para se prostituírem, muitas delas nem sabem o que vai acontecer. E essas meninas e estes meninos, pasme, estas crianças serão estupradas enquanto nós estaremos assistindo jogos. Infelizmente, essa é uma verdade. Você não precisa ter um chamado de intercessor para interceder pela nossa pátria nesse momento tão difícil. Não estava nem aqui a respeito disso, mas o Espírito Santo está me conduzindo, porque Ele quer uma igreja que se determine a fazer a diferença nessa terra. Você precisa ter esse desejo de fazer a diferença nessa terra. Ser determinado é uma questão de escolha própria. Você escolhe se você quer se determinar ou não. É você que vai fazer essa escolha. Fala para o teu irmão que está do seu lado, e hoje? Qual vai ser a sua escolha? Aquele que se entrega a Jesus, ele só não é transformado se ele não quiser. Só se ele não quiser. Tem gente que fica assim. O Senhor está batizando em línguas, dom de línguas. Está derramando do Espírito Santo, as pessoas estão sendo cheias. Aí um grita, outro chora, outro ri, outro rola, outro baba, outro não sei o quê. Outros tremem igual uma vara verde, cada um ali numa dimensão.
E aí você fica assim: eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou gritar, eu não vou chorar. Meu filho, você não vai mesmo. Você não é cavalo e você não está num centro espírita para o Espírito Santo virar e dizer: eu vou descer em você, quer você queira, quer você não queira. Você só vai ser transformado se você quiser. Você só vai viver nessa terra o que você quiser. A única pessoa que pode impedir das bênçãos do Senhor te alcançar é você mesmo. Nem o diabo tem poder para isso, você acredita? Nem o diabo, é você. João 3,30, não precisa abrir, só anota aí para você ler em casa. Diz que é necessário que ele cresça e que eu... É necessário. Você precisa se determinar nesta noite. É necessário abrir mão da tua vontade. É necessário deixar de fazer o que você fazia antes para viver uma nova vida. Mas para isso, você precisa se determinar. Aí eu fui procurar. O que é determinação? E eu encontrei lá num dicionário escolar que determinação é uma decisão inabalável. É uma decisão firme, definitiva e irrevogável. Repete assim comigo: eu decido hoje me determinar a não ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Tudo bem que eu pedi para você repetir. Agora, depende de você tomar posse dessa palavra para a sua vida ou não. Se você falou convicto daquilo que realmente você estava dizendo, saiba que é irrevogável. Irrevogável. Você vai sair daqui e quando você voltar a cometer aquele pecado que você cometeu ontem, o Espírito Santo vai te lembrar. Você se determinou. É irrevogável. Você vai diminuir e eu vou crescer em você. É irrevogável. É irrevogável. É uma determinação. E a determinação, ela é uma qualidade indispensável para todo cristão. Se você é cristão, você precisa ser determinado. Sabe por quê? Como eu disse agora há pouco, nós estamos sendo treinados. Coisas piores estão por vir. E se você não for determinado, naquele dia, porque você escolhe. Nós já estudamos. Se eu não me engano, foi o ano passado que nós estudamos sobre o arrebatamento, não foi? Você escolhe. Você quer ser arrebatado ou você quer passar pelo período de tribulação? Você escolhe. Se você é daquele que está se determinando hoje a ser uma pessoa verdadeiramente cristã, em obediência e santidade, não estou falando em perfeição, estou falando em luta diária, amém? Você vai ser arrebatado em nome de Jesus. Se você é daquele crente geleia, balançou a mesa, você vai para um lado e vai para o outro, no dia da dificuldade, ai, eu sou crente, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha situação, mas no dia de abundância eu vou para a galera, eu vou tomar cerveja com os meus amigos, eu vou onde eu não podia ir, mas eu vou. Se você é desse que um dia está na presença do Senhor e outro dia não está, sinto em te dizer, como você conhece ao Senhor, como você entregou a sua vida para Ele, você vai ter uma segunda chance, mas você vai passar pela tribulação. E será que naqueles momentos difíceis, e a gente faz dimensão do que pode ser, porque há mais de 2000 anos atrás, os cristãos, eles eram jogados ali na arena, com leões, os seus filhos, como o pastor muitas vezes já explicou aqui para a gente, e eles recebiam a seguinte ordem: se ajoelhe perante o imperador, ou perante a situação aqui que foi colocada, e negue o teu Deus. E eles: não vou negar o meu Deus. Então jogavam um filho, para que o leão devorasse. Nega o teu Deus, eu não nego o meu Deus. Jogava a esposa para o leão devorar. Será que você vai suportar passar por isso? A gente imagina que vai ser disso para pior.
Se hoje nós não nos determinamos em desligar a nossa televisão quando está passando coisas que não nos edificam, se hoje nós não nos determinamos a deixar de alimentar a nossa carne e passar a alimentar o nosso espírito, o que dirá destes dias que virão? Balança o teu irmão e fala: meu irmão, é tempo de se determinar. Oh, aleluias. Para você viver a determinação, você precisa da alavanca que é a fé. A fé em Deus é uma poderosa alavanca da determinação. O que diz lá em Hebreus capítulo 1? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Eu estou passando uma situação financeira muito difícil, mas não vou deixar de entregar o meu dízimo, porque eu creio que Deus proverá os valores que eu preciso para pagar as minhas dívidas. Eu tenho enfrentado uma grande luta antes de sair de casa, com a minha família, com meu esposo, com a minha esposa que não aceita a minha fé. Mas eu creio que a minha posição vai trazer a conversão dos meus familiares. Eu tenho gastado valores com remédios, mas eu creio que esta doença é apenas uma oportunidade que Deus preparou para mim, para eu dar um grande testemunho. Eu tenho passado pelo vale, pelo deserto, mas eu creio que é uma oportunidade para Deus me honrar e eu vou crescer. Isso se chama fé em Deus, certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê, que te leva a uma determinação. A fé e a determinação de Daniel o levaram, o conduziram a ser um dos homens mais abençoados da Bíblia. Quem aqui quer ser reconhecido como alguém muito abençoado por Deus? Você vai sair daqui determinado nesta noite. E as pessoas verão essa diferença sobre a sua vida. E eles, ao olharem você caminhando ali na escola, na faculdade, no seu trabalho, no sacolão, no banco, eles vão dizer: lá vai uma mulher muito abençoada, lá vai um homem muito abençoado, lá vai um jovem muito abençoado. E os outros vão perguntar: o que é que ele tem que nós não temos? Ele tem um Deus vivo e poderoso, que cumpre aquilo que promete. Aleluia! Aleluia! Aleluias! Nós percebemos pela descrição do texto que lemos, lá em Daniel 1, no versículo 8, que ele era um jovem temente ao Senhor. E ele decidiu não se contaminar. E ao longo da sua história, se você ler, vale a pena, viu, irmãos? Quem puder, medita no livro de Daniel essa semana. Só para você ver o quanto esse homem foi abençoado. Só para você aprender mais e a tua fé aumentar ainda mais. Você vê na história desse homem prazeres, riquezas, poder, conspiração para matá-lo, para destruí-lo, mas nada, absolutamente nada fez com que Daniel mudasse a decisão de não pecar contra Deus. Nada. E olha que ele foi lançado na cova dos leões. E olha que ele foi acusado injustamente, perseguido, humilhado. Muitas vezes em situações em que ele sabia que Deus o honraria, porque ele sabia o Deus que ele cria, mas ele precisava passar por aquela situação. Este homem passou por tudo isso, mas ele foi até o fim. Diga para o teu irmão: aguenta, mais um pouquinho, vai até o fim, que a bênção está próxima.
porque ele permaneceu. Deus o abençoou com proteção, com livramentos, com posição de destaque. Detalhe, em 3 reinados. Não foi apenas em um reinado. Durante 3 reinados, este homem foi colocado em posição de destaque. Daniel teve uma vida longa. Daniel teve revelações espirituais tremendas. Dizem que Daniel enxergava o mundo espiritual como eu e você nos vemos. Daniel enxergou a cada um de nós nos dias de hoje, porque Deus deu experiências tremendas para ele. Ele foi bem sucedido no seu modo de ser, no seu modo de agir. Ele foi um homem próspero e, melhor de tudo, ele atraiu o favor de Deus e a admiração de todos. Tudo isso porque ele se determinou a não pecar contra Deus e ir até o fim. Ir até o fim. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje o Senhor está derramando sobre ti, sobre a tua família, um poder de resistência, uma unção maravilhosa, na qual você recebe força, poder, autoridade para resistir às tentações e o dia mau, e ir até o fim para receber as promessas, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Ou melhor, eu quero que você faça essa pergunta para o teu irmão. Você está satisfeito com poucos resultados? Na sua vida pessoal e espiritual? Ou você quer tomar posse da determinação e ser bem-sucedido em todas as áreas? Não precisa responder, isso é para você. Se você está satisfeito, você pode se levantar agora. Quando a gente fechar os olhos, que eu falar que é o momento de oração, você pode fechar os olhos e ir embora. Se você está satisfeito com os pequenos resultados, com o pouco que você tem vivido. Mas eu quero te dizer, Deus tem mais para você. Eu quero te dizer, aquilo que você não pediu, aquilo que você não imaginou, aquilo que não chegou ao teu coração, Deus preparou e vai entregar sobre a tua vida. Ele vai entregar sobre a tua vida. Agora, se você se determinou a ser bem-sucedido no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, em todas as áreas, você vai ficar até o final. E você vai sair daqui abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Para isso, para tomar posse dessa determinação, eu vou ministrar 2 posicionamentos e vou encerrar daquilo que Deus trouxe ao meu coração. Primeiro, uma pessoa determinada, ela não pode se contaminar com os manjares deste mundo. Ela não pode ser influenciada por estes padrões mundanos. Daniel, ele se programou para dizer não. Jovem, se programe hoje para dizer não para aquela periguete. Menina, se programe hoje para dizer não para aquele que tem os olhos tão encantador. Servo do Senhor, se programe hoje para dizer não para todas aquelas ofertas que Satanás vai fazer para você, para roubar a tua integridade com Deus. Servos, se programe hoje para sair daqui determinado em servir a Deus, independente da situação ou do prazer que o pecado vai te oferecer. Seja determinado, seja determinado. Daniel, ele se programou e ele se livrou de tudo aquilo que podia atrapalhar a sua comunhão com Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, livra-se de tudo aquilo que quer roubar a tua comunhão com Deus. 1 João, eu queria que você abrisse. Capítulo 2.
1 João, capítulo 2, versículo 5. Perdão. Vamos ler todos juntos? Quem quiser acompanhar no telão. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não ameis o mundo. Livre-se dos padrões deste do mundo. Foi aqui que Deus falou para mim: filha, tem muitos evangélicos dentro das igrejas, mas poucos cristãos verdadeiros. Se determine hoje a ser reconhecido como um cristão. Que as pessoas olhem para você e não enxerguem você, mas enxerguem a Cristo. E que as pessoas, como a palavra de Deus diz, elas fiquem constrangidas de falar contra ti por causa do teu testemunho. Que elas fiquem constrangidas de se levantarem para falar mal de você, por verem que o teu testemunho é de um verdadeiro cristão. Se determine a não se contaminar com os manjares desse mundo. Segundo e último, escolha bem as suas amizades. Daniel, ele soube escolher seus amigos. Em meio a todos os jovens, ele percebeu alguns, poucos, que tinham os mesmos valores que ele. Eles se chamavam Misael, Ananias, Azarias. Eles eram diferentes e eles amavam o mesmo Deus. E ele concluiu que com aqueles ele poderia ter uma amizade profunda. Servo de Deus, nem todo mundo você pode levar para a tua casa. Nem todo mundo tem que saber dos teus segredos. Nem todo mundo tem que receber a tua amizade verdadeira. Tenha amizade com pessoas do mundo para resgatá-las para Cristo. Agora não permita que estas pessoas te levem para o mundo, que elas te contaminem com as coisas deste mundo, mas que você os contagie com a presença do Espírito Santo de Deus. Tenha amizades profundas com pessoas que amem o mesmo Deus que você. Tenha amizade profunda com pessoas experientes no Senhor, que vão acrescentar o teu crescimento espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, que maldito é aquele que se assenta à roda do escarnecedor, aquele que muitas vezes ali é levado a se contaminar. Ele se torna maldito porque ele está ali sentando e quando ele vê, ele está falando das mesmas coisas. Não foi para isso que ele te chamou. Não foi para isso. Abra a palavra em Tiago capítulo 4. Um pouquinho atrás aí do texto que acabamos de ler. 4:4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não tem como você dizer que ama o Senhor e não obedecer aquilo que Ele te manda fazer. Não tem como você declarar pai, 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 se você não se coloca na posição de filho. Não tem como você manter amizade profunda com o mundo. 1 Coríntios capítulo 15. Está um pouquinho aí atrás. Versículo 33. 15. 1 Coríntios 15. Tem um ditado aí no mundo, um ditado popular, que sintetiza muito bem o que a gente está falando aqui agora.
Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu. É assim. Nós, quando andamos muito tempo com uma pessoa, nós não pegamos os trejeitos dessa pessoa. Quando nós vemos, nós já estamos fazendo os mesmos gestos, como alguns meninos aqui imitam o pastor às vezes, né? Ou é que hoje o Rony estava nervoso, mas hoje era a chance que ele tinha, e ele perdeu essa chance, né? Mas de tanto caminhar com o pastor, eles vão pegando os trejeitos, a maneira de falar, e assim com a pastora também. E assim é com o mundo também. Você anda com quem fala palavrão, de vez em quando vai sair um palavrão da tua boca. Você anda com murmurador, de vez em quando você vai murmurar contra Deus. Você anda com fofoqueira, você vai fofocar também. Seja você, mulher, aquela que vai dizer: opa, aqui não. Aqui tem uma serva de Deus. Vamos orar por essa pessoa? Nós não vamos fofocar, nós vamos orar. Amém? 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Hoje o Senhor está pedindo para você renunciar. Renunciar à sua vontade. Renunciar algumas amizades aqui hoje. Renunciar aquilo que está te atrapalhando de ter uma vida de integridade com Deus. O Senhor está te pedindo para que você se afaste de pessoas que estão te conduzindo ao pecado. Fecha os teus olhos. O Senhor está te chamando para se aproximar de pessoas que verdadeiramente o amem, o honre, pessoas que vão te fazer crescer. O Senhor está te chamando para se determinar hoje a não pecar contra Deus e assim receber a abundância das bênçãos do Senhor. A determinação, ela faz toda a diferença na vida de um cristão, e é para isso que o Senhor está te chamando nesta noite, para servir em obediência e em santidade. Eu vou pedir para o Gabriel cantar um louvor, Acalma o Meu Coração, do Anderson Freire. E você vai deixar o Espírito Santo falar com você. Se coloque em pé na presença do Senhor. E começa a pedir perdão a Deus por todas as vezes em que você começou algo e que você parou pela metade. Por todas as vezes em que você começou bem, mas terminou muito mal. Por todas as vezes que você veio aqui na frente e você foi ungido e você se determinou e no dia seguinte você pecou no mesmo erro. Você vai agora pedir perdão para o Senhor por todos os pecados que você cometeu pela falta de determinação. Deus falou, Deus curou, Deus abençoou, mas a bênção virou maldição na tua vida e você se perdeu. Peça para o Senhor agora, para Ele mudar a tua história. Para Ele mudar a tua história. Peça perdão e fala: Senhor, hoje eu vou me determinar. Hoje eu vou me determinar. Tem um momento seu com Deus agora.